Olá, olá pessoas, cenário diferente, são 7h28, tô aqui no Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês como eu estou no Rio de Janeiro, porque o carioca ele tem um amor muito grande pela cidade do Rio de Janeiro. Com razão, tá? Vou mostrar também a vista aqui do meu hotel, tô na Barra, um negócio impressionante. Olha isso, dá pra ver? Não, tá tudo estourado a vista. Enfim, não dá pra ver, mas confia em mim, estou no Rio. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. O Vencedores e Perdedores também será com esse cenário diferente, meu hotel, porque tem um evento legal da NFL hoje. Ah, um concurso, vamos dizer assim, né? Que quem ganhar vai ganhar passagem para o Super Bowl, etc. Então eu estou aqui no Rio, o EV está comigo aqui no Rio também, ele fez Fluminense e Vasco ontem, inclusive parabéns São Paulo Futebol Clube, fora da Libertadores ano que vem, né? Enfim, não vou entrar no mérito, meus advogados pediram para não falar sobre. Vamos lá, 7 coisas que você precisa saber sobre a semana 15 da NFL. Eu estou com essa cara de sono maravilhosa. E a primeira coisa, obviamente, que você precisa saber é que o Kansas City Chiefs está fora da pós-temporada. É a primeira vez que isso acontece desde 2014, tá? 2014 eles foram para os playoffs, inclusive o meu... Ah, não, desculpa, 2013 eles foram. 2014 é o ano que eles não foram. E é a primeira vez que os Chiefs não vão para os playoffs na era Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes nunca tinha tido um snap eliminado matematicamente, né? Isso até o Super Bowl. Então, é muito louco imaginar que isso acontecesse. Por que eu digo isso? Porque até o ano passado, pelo menos no finalzinho da final da Conferência Americana, os Chiefs tinham uma oportunidade de seguir vivos. E na prática, o Patrick Mahomes continua não tendo um snap, estando eliminado matematicamente. Daqui a pouco eu vou falar o porquê. Eu fiz um reel ontem à noite, logo depois do jogo, dizendo os vários motivos pelos quais os Chiefs estão fora da pós-temporada. O Patrick Mahomes neste ano jogou no nível Patrick Mahomes? Não, ele não jogou. Ele jogou mal? Não, ele não jogou. O Mahomes sem seus dois principais recebedores por, não vou dizer boa parte, mas no início do campeonato, mesmo assim os Chiefs batalharam, mesmo assim eles foram competitivos e o Patrick Mahomes termina, ou melhor, começa a semana 15 como o terceiro quarterback em jardas passadas da NFL. Então não dá para dizer que a culpa é do Patrick Mahomes. Mas, como eu gosto de falar, nessas situações, quando algo assim acontece, não tem só um culpado. Quase como se fosse um acidente de avião. É muito difícil que tenha só um culpado. Eu acho que é uma coleção de fatores que levam o Kansas City Chiefs a ficar fora da pós-temporada, a primeira vez na era Patrick Mahomes. Como alguns já destaquei. A defesa, por exemplo, não está jogando no altíssimo nível. Você deve se lembrar um corte meu no seu NFL, com Narda, há 2 anos, que eu falava, olha, Kansas City está brigando, a combinação defesa top 5 e quarterback de elite é muito perigosa. Pois é, não é uma defesa top 5, passa bem longe de ser uma defesa top 5. Ela é top 10 em pontos cedidos por jogo, por exemplo, mas ela não é top 5 no todo. Vou te dar um exemplo. A defesa de Kansas City é uma das 5 que mais manda blitz, mas é uma das 5 que menos pressiona quando manda blitz. E quando você perde essa espinha dorsal da defesa do Spagnuolo, que é muito predicada nessa questão da blitz, de conseguir pressionar o quarterback, fica difícil. Outro ponto, o George Karlaftis é disparado o jogador que mais pressiona o quarterback nos Chiefs. Para além dele, não tem muita gente pressionando. Chris Jones não fez uma boa temporada até agora na questão da pressão ao passe. Foi bem na contra-corrida, especialmente nos últimos jogos, mas não é uma boa temporada também do Chris Jones. Então, quando você tem dos 3 principais nomes do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, Chris Jones e Travis Kelce, só o primeiro realmente jogando no nível que a gente estava esperando, aí fica difícil. Não estou falando que o Travis Kelce jogou mal nessa temporada, inclusive na minha visão ele esteve melhor neste ano do que no ano passado. E aí eu poderia ir muito além. Por exemplo, quem é o melhor defensor, o melhor jogador da secundária? Trent McDuffie. O McDuffie não está jogando bem nessa temporada. Tem mais esse fator. A linha ofensiva dos Chiefs parece que ela jogou bem neste ano em relação à proteção do Patrick Mahomes, muito porque o Patrick Mahomes teve o ano soltando a bola mais rápido na sua carreira. O jogo terrestre é uma coisa que eu bato na tecla faz muito tempo. O jogo terrestre dos Chiefs, ele é ruim. Não é que ele está devendo, ele é ruim. Seja o running back que for. Essa é uma posição que o Kansas City precisa pensar com mais carinho
no curto e médio prazo. Aí tem outros fatores também, como a comissão técnica, eu acho as chamadas bem pobres em alguns momentos. O Mahomes não está bem em profundidade, tá? Se você quiser colocar uma parte da equação do Patrick Mahomes, essa parte da equação é essa, tá? Mahomes passando a bola mais em profundidade como nunca, não vou dizer como nunca, mas como não esteve passando nos últimos 5 anos e não estava conseguindo conectar com seus wide receivers. O Rashee Rice perdeu os primeiros jogos da temporada, os primeiros 6 jogos por conta de uma bobagem que fez fora de campo, né, achando que estava num filme do Velozes e Furiosos, e o Xavier Worthy machucou na primeira semana da temporada, perdeu alguns jogos também. Então, tudo conspirou contra o Kansas City Chiefs nessa temporada, para além da parte psicológica. Eu tô há 5 minutos falando e eu não parei de falar problema, como você pode perceber, né? Tô me sentindo um programa policial, 6 horas da tarde, mas são 7h30 da manhã, eu tô falando de Kansas City. Além de tudo isso, tem a questão psicológica. Você perder um Super Bowl é muito duro. E aí, eu vou até pegar aqui, o computador de colinha aqui do lado, Super Bowl, List of Super Bowls, será que eu consigo encontrar aqui? Para a gente pegar os perdedores dos últimos Super Bowls. Vamos ver se a gente tem aqui. Super Bowl History deve ter, né? Pronto, Pro Football Reference. Vamos lá. Os Eagles, vamos pegar aqui, ó. São Francisco perdeu o Super Bowl em 2024 e aí o ano seguinte, né, não foi legal. Tudo bem que teve muita lesão. Os Eagles perderam o Super Bowl em 23 e aí em 22 e aí em 23 o time colapsou na reta final da temporada, parecia fadigado mentalmente, inclusive. Os Bengals aí também tem a questão do Joe Burrow, né? Os próprios Chiefs perderam o Super Bowl em 2020 e 2021 perdem a final da Conferência Americana, que havia sido o pior resultado, vamos dizer assim, da era Patrick Mahomes, né? Também perderam no primeiro ano dele como titular para o New England Patriots. Deixa eu pegar algum ano um pouco mais distante aqui. Eu acho que o próprio exemplo do Carolina Panthers, né? Perde o Super Bowl em 2015, 2016, não é uma temporada que passa perto disso. Os Falcons mostrando menos fôlego na temporada de 2017, depois de perder aquele Super Bowl de virada para os Patriots. Diga-se que Panthers e Falcons ainda não se recuperaram psicologicamente, talvez, dessas duas derrotas, né? Uma nova administração, no caso dos Falcons, até um novo uniforme, mas parece que não se recuperaram. Então, é isso. Eu vi um tweet mais cedo, acho que foi do Jeremy Fowler, dizendo que alguns executivos, alguns membros de front office da AFC veem o Kansas City Chiefs como um time cansado, não só mentalmente, mas fisicamente, e me passa essa impressão também. E eu acho que até pode fazer sentido pela quantidade de jornadas, de temporadas que Kansas City vai até o final de janeiro, vai até o Super Bowl. Pode ser uma parte da equação. Enfim. A segunda coisa que você precisa saber é que lesões tomaram conta da NFL neste domingo, né? Essa é a parte ruim do jogo. Patrick Mahomes, por exemplo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Ele está fora da temporada. Não sei se Kansas City voltaria com ele pro resto do ano, até porque ele já estava demonstrando sinais que não estava 100% fisicamente. E aí veio no contato essa lesão que o Brady também sofreu, né? Tom Brady sofreu essa lesão em 2007. Então, aliás, 2008, semana 1 de 2008. E também depois de uma derrota no Super Bowl, né? Daquele jeito, do jeito que foi, os Patriots chegando 16-0, 18-0 na verdade, no Super Bowl e perderam para os Giants do Eli Manning, Super Bowl 42. E aí na semana 1 o Brady machuca. O Brady volta muito bem já em 2009, mas o Brady machuca em setembro, no início da temporada. Patrick Mahomes está machucando em dezembro. E aí existe um cenário, primeiro, bem possível que o Mahomes não esteja apto para começar o training camp. A lesão de ligamento cruzado anterior, cada lesão é uma lesão, cada corpo é um corpo, mas essa lesão tira o jogador das atividades por 9 meses, geralmente. Então, o training camp começando no final de julho, fica meio que no limite já para isso. A temporada em setembro também meio que no limite. Hoje é dia 15 de dezembro, contando 9 meses, daria 15 de agosto, ou seja, de uma maneira realista, espera-se que o Mahomes esteja apto no meio de agosto do ano que vem. Mas cada caso é um caso. A torcida para que ele esteja apto até o final de julho. A mesma coisa vale para o Micah Parsons. Também a impressão inicial é essa. Vão ter mais exames hoje. O Micah Parsons entrou a semana 15 liderando a NFL impressões. Muito importante para a defesa dos Packers. Em vários jogos ele foi fundamental nessa temporada, contra a Arizona, por exemplo, destacando uma partida em si. Contra os Bears pressionou bastante o Caleb Williams na semana passada. E ninguém marcou holding quase em cima do Micah Parsons, né? O Adam Schefter postou
essa semana, faz semanas que não é marcado uma segurada, um hold em cima do Michael Parsons, mas tudo bem. Vocês veem como eu não sou clubista, né? Estou defendendo você, torcedor dos Packers. E em meio a isso, os Packers perdem uma peça muito importante. O Christian Watson também machucou ontem nessa derrota para os Broncos, que eu vou falar mais nos vencedores e perdedores. Com tudo isso, a gente poderia continuar listando lesões e lesões e lesões e lesões. O Davante Adams machucou também. O Puka Nacua no final do jogo, ao que eu tinha apurado, foi uma cãibra, então tudo certo. Mas foi um domingo de lesões bem desagradáveis, né? Enfim. Terceira coisa que você precisa saber é que mesmo com a derrota, o New England Patriots não é uma farsa, tá? Não acho nem que Denver, nem que New England, que tem força de vitória abaixo de 40%, ou seja, os adversários que esses dois times venceram, a média deles está aí abaixo dos 50% de aproveitamento, né? No geral, a média de uma campanha negativa dos oponentes que enfrentaram. Eu não acho que nenhum desses dois times é uma farsa. New England competiu contra o Buffalo Bills ontem, uma derrota doída, 21-0 estava o placar, com a defesa terrestre de Buffalo mais uma vez se mostrando um tremendo problema. E os Patriots perderam, tomaram a virada, né? Mas marcaram mais de 30 pontos num candidato ao Super Bowl. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Buffalo não deixou de ser candidato ao Super Bowl. Cheguei a fazer um vídeo sobre isso para os membros. Não descarte o Buffalo Bills nessa reta final do campeonato. O jogo terrestre funcionou muito bem. Passando a bola não foi o melhor jogo do Drake May. E eu olhei algumas imagens da câmera tática. A secundária dos Bills fez um jogo assim formidável. Formidável. Para 10 jardas ou mais, que vinha sendo um setor que o Drake May estava jogando muito bem nessa temporada, os Bills conseguiram neutralizar o ataque de New England, não dando separação para os recebedores. E aí a produção do Drake May nesse quesito não foi a melhor do mundo, tá? Então, eu queria destacar isso. Os Patriots não são uma farsa, porque muita gente vai pegar só o resultado e fala assim, tá aí, ó, perdeu para os Bills finalmente. Vai esquecer que ganhou dos Bills fora de casa na semana 5. Eu acho que tem outras vitórias importantes nesse calendário para os Patriots. O calendário, aliás, de New England é muito tranquilo até o final do ano. Eles precisam perder pelo menos um jogo para ou Jets ou Dolphins para aí a coisa complicar pensando em ganhar a divisão. Neste momento, mais de 60% de chance ainda de ganhar a AFC East, mesmo com derrota para o Buffalo Bills. Eu continuo batendo na tecla, os Patriots não são uma farsa. Quando você vence todos os times fracos que você enfrentou, basicamente, nas últimas semanas, perdeu para os Raiders na semana 1, mas nas outras semanas, significa que você não é um time fraco. Se você não é um time fraco, no mínimo você é um time médio. E eu vejo o New England como um time de médio a grande porte nessa temporada. Claro, o calendário é um fator. Se New England tivesse tido o calendário que os Ravens tiveram no início do ano, por exemplo, Baltimore pegou Kansas City, Baltimore pegou Detroit, Baltimore pegou Detroit agora? Pegou no Monday Night Football, aí tudo bem, né? Mas não é o caso aí dos Patriots na minha visão, tá? Pegou os Bills na semana 1, tomou a virada, enfim. Calendário de Baltimore, um dos mais difíceis da liga. A quarta coisa que você precisa saber, eu tuitei, acho que foi na quarta-feira passada, ou na quinta-feira, eu não lembro. Eu tava pensando isso, eu ia jogar videogame de noite, jogar Homem-Aranha, tô jogando Homem-Aranha. Eu fiquei pensando, cara, eu tô louco pra ser iludido pelo Trevor Lawrence. Eu tô maluco pra ser iludido de novo pelo Trevor Lawrence. Você deve se recordar que, mais ou menos umas 4 semanas, eu falei que eu desisti do Trevor Lawrence como um quarterback, pode ser um quarterback de elite eventualmente. Aí ele vem e mostra o contrário. Contexto, se eu falei isso para os Patriots, eu acho que isso vale para os Jaguars. O calendário dos Jaguars nas últimas semanas é muito fácil. Mas também, 2 pesos, 2 medidas? Não, a mesma régua vai ser aplicada. O Jacksonville Jaguars vem jogando muito bem contra esses times fracos e o Trevor Lawrence vem do melhor jogo dele na temporada. Há de ser feito o argumento que o segundo tempo contra os Chiefs tinha sido o melhor momento dele na temporada de 2025, mas ontem foram 330 jardas e 5 touchdowns. Novamente, calendário mais frágil, a vitória era esperada, vou até pegar o calendário aqui dos Jaguars, mas mesmo assim, eles estão jogando muito bem contra adversários mais frágeis, 48 pontos contra o New York Jets, 36 pontos contra os Colts, eu vou colocar os Colts como o time mais frágil por conta do contexto, tal, Daniel Jones machucado, e aí venceu também o Tennessee Titans. São 5 vitórias seguidas, a última derrota foi contra a grande defesa dos Texans, e mesmo assim os Jaguars fizeram 29 pontos. Agora acho que vem o grande termômetro, tanto do Trevor Lawrence como do Jacksonville Jaguars na liderança da AFC Sul. Eles pegam o Denver Broncos na semana que vem. Jogo bem interessante, inclusive. Quinta coisa que você precisa saber é que o Josh Allen de dezembro é um absurdo. Começou mal a partida, pressionado o primeiro quarto, segundo quarto em diante, assim, destruiu. Buffalo fez 5 touchdowns seguidos. O Josh Allen teve 3 touchdowns na red zone. James Cook, mais uma vez, muito importante. O Josh Allen em dezembro é sacanagem o que ele faz. Parece que chega esse momento do ano, soldado invernal, né? Chega esse momento do ano, o futuro papai
Josh Allen, que está #grávido, né, porque está com sintomas de gravidez, vomitou lá do campo, ele realmente aparece. No ano passado, para você ter ideia, foram 17 touchdowns totais, passados e corridos, e só uma interceptação no mês de dezembro. Ainda está complicado para Buffalo para ganhar a divisão, como eu falei, porque New England tem um critério de desempate, que é a campanha dentro da AFC Leste. New England tem 3-1, Buffalo tem 3-2. Dificilmente os Patriots vão perder ou para Dolphins ou para Jets. Mas os Bills chegam muito forte e como favorito, se forem quinto cabeça de chave, para eliminar o quarto cabeça de chave, que hoje parece ainda vai ser o Pittsburgh Steelers. Os Steelers jogam contra os Dolphins hoje no Monday Night Football. Sexta coisa que você precisa saber, eu pensei até em colocá-lo nos vencedores amanhã, mas eu já vou falar hoje, tá? Então não estará no vencedores e perdedores amanhã, eu vou lembrar, porque senão o torcedor dos Vikings vai falar, mas por que ele não tá aqui? Porque eu já falei na segunda-feira. DJ McCarthy teve seu melhor jogo no ano. Começou mal, né, com uma interceptação meio esquisita, né, na segunda jogada do jogo, veio uma blitz do lado direito, ele não lê bem o pré-snap nessa jogada, acaba sofrendo uma interceptação que passa desviado e tal, e aí cai no colo do Quinnen Williams, que aliás machucou também no final do jogo, né, falando em lesões. 250 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação para ele. A conexão com o Justin Jefferson ainda não está afiada, né? O Jefferson, inclusive, teve drop nessa partida que ele poderia ter pego. Teve um touchdown para o Jefferson, seria o terceiro touchdown dele apenas nessa temporada, que voltou por conta de falta do Oliver, né? Que estava mal posicionado ali, formação legal. Mas o McCarthy mostrando uma evolução. Na semana passada fez um jogo sólido contra o Washington Commanders, que é a pior secundária da NFL, cedendo mais de 7 jardas por passe. Neste domingo, também contra uma defesa mais frágil, a defesa dos Cowboys conseguiu uma vitória para lá de importante. E por fim, para terminar, o Cincinnati Bengals parece um grande barril de pólvora. O Joe Burrow falou numa coletiva no final do jogo, depois do jogo, que nenhum time da NFL teria vencido a partida se o quarterback fosse ele ontem. O Joe Burrow não fez um bom jogo e as declarações dele em coletivas começam a me preocupar em relação a: será que ele vai pedir troca? Eu acho que não dá para descartar 100% essa questão. Os Bengals jogaram muito mal ontem, muito mal. Foi um time que já entrou derrotado, já entrou eliminado. Não estava matematicamente eliminado depois da derrota contra o Buffalo Bills, agora está matematicamente eliminado, assim como o Kansas City Chiefs. Não sei o que vai acontecer. O Ja'Marr Chase também não fez uma boa partida e a defesa dos Bengals é o de sempre, né? E aí ontem não dá nem para colocar muita culpa dela. Afinal de contas, o ataque não fez absolutamente nada, né? Para dizer o mínimo, foram aí, deixa eu achar aqui, 24-0, certo? Amanhã eu vou falar sobre o Lamar Jackson, amanhã eu vou falar sobre outros pontos no vencedores e perdedores. Não foi um grande jogo do Lamar, inclusive passou muito pouco a bola, né? Derrick Henry, que eu acho que tem que estar nos vencedores para amanhã. Gente, desculpa pelo cenário diferente, como eu disse, estou aqui no Rio nessa segunda-feira, amanhã tem um evento da Globo aqui também no Rio, então estou fora de casa até terça à noite, morrendo de saudade da minha noiva, dos meus gatos, do Tom e da Chive. Mas aqui estamos, né? Essa rotina um pouco mais diferente. Fazia tempo que eu não vinha para cá, desde setembro. Tá um sol de rachar o coco hoje, esse evento. Vai ter flag, vai ter várias coisas legais, inclusive, nesse evento. Infelizmente não poderei ir para o mar nesta segunda-feira. Ufa, estou com sono, preciso de café, hein? Porque eu fui dormir às 2 horas da manhã depois do Sunday Night. Mas eu fiz questão de trazer a minha câmera e não estou gravando no celular, não, estou gravando na minha câmera mesmo. E não deixar vocês sem vídeo, tá? Membros, quarta em diante a gente volta com mais conteúdo, tá? Eu tô saindo de casa do hotel daqui a pouquinho, então até por isso eu fiz bem mais vídeos no final da semana passada, né? Pra compensar esse início de semana um pouquinho sem vídeo. Mas quarta-feira, ó, o pau vai comer. Um beijo carinhoso, minha voz, hein? Eita, nós. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Obrigado pela sua audiência nessa segunda de manhã. Até a próxima. Tchau.